Louvado seja nosso Senhor ressuscitado. Para sempre seja louvado. É um privilégio ser cristão. É um privilégio participar do nosso cristianismo. Privilégio maior ainda acreditar em Jesus, aderir à proposta de Jesus e seguir com Jesus no coração. Eis que somos esta comunidade cristã que se reúne aqui todo final de semana para vivenciar a sua fé, para crescer na fé, para celebrar, acima de tudo, para sentir a presença do ressuscitado. Presença essa que nos enche de paz, de alegria, que nos renove, que nos prepara para enfrentarmos a semana. Presença essa que nos deixa melhores como pessoas. Por isso é muito bom fazer parte da comunidade cristã. Como eu disse, é uma bênção, é de fato um privilégio. Quantas coisas nós fazemos da semana, às vezes nos incomodamos com alguma coisa, nos preocupamos, às vezes ficamos doentes. Participar da missa, então, como eu sempre digo, é este ato inteligente de se colocar diante de Deus, com as pessoas que creem nesse Deus, no mesmo Deus, que creem na ressurreição de Cristo. Mais do que isso, acreditam que Ele está no meio de nós. Como Ele bem disse, e já repeti aqui várias vezes, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Papa Francisco, esse homem com quase 80 anos, mas com uma cabeça tão arejada, tão ampla, ele vive nos lembrando que nós devemos voltar às origens, devemos resgatar o ardor das primeiras comunidades cristãs. Por falar nisso, durante 50 dias, a Páscoa na Igreja Católica não é só o domingo, só um dia, são 50 dias, na verdade, para nos lembrar em especial isso. Ele está no meio de nós. Durante este tempo, este período pascal, na primeira leitura será sempre do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro da Sagrada Escritura que conseguiu resgatar, relatar para todos nós como aconteceu o início do cristianismo, como foram surgindo as primeiras comunidades cristãs, como a igreja foi se formando, como os apóstolos captaram, entenderam a ressurreição de Cristo, e mais do que isso, como eles vivenciaram isso no dia a dia, como eles sentiam a presença do ressuscitado. Nós temos então na primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, uma descrição como que um espelho das primeiras comunidades cristãs. Diziam que eles eram perseverantes na palavra, na comunhão e na fração do pão, também na oração. Nós, como comunidade cristã, se queremos produzir frutos, devemos nos espelhar neles. Dizia também o texto que havia entre eles uma grande alegria, e a cada dia ia crescendo, a cada dia as pessoas passavam e diziam: nossa, como eles se amam! Quanta alegria, era uma energia tão forte que contagiavam a todos, por isso que a igreja foi pipocando lá no início, era muita dor, e entre eles ninguém passava necessidade, porque existia no coração esta presença tão forte do Cristo, que nos leva à caridade, que nos abre os olhos para perceber a necessidade alheia, e mais do que perceber, fazer algo para transformar a necessidade alheia. Hoje é o domingo da misericórdia, e a mensagem é exatamente esta. A palavra misericórdia vem do latim, pôr o coração na miséria, pôr o coração na pequenez humana. É o que Deus faz constantemente conosco. Foi isso que Jesus veio revelar. Deus nos ama tanto que Ele é misericordioso, tem uma paciência tremenda conosco. Volta o seu coração para a nossa necessidade, para a nossa miséria, e prover o que é necessário para que sejamos cada vez mais melhores. Os primeiros cristãos entenderam muito bem isso. Por isso, entre eles não havia necessidade. Por isso, entre eles, uma grande alegria, porque eles tinham convicção plena. Eles sentiam como que na pele, mas acima de tudo no coração. Ele está no meio de nós. Não era só uma obrigação ser cristão, era uma necessidade. Eles experimentavam mesmo essa força do Cristo no meio deles. E eis que entramos no Evangelho, Jesus aparece ressuscitado. Alguns dias depois da Páscoa, os discípulos reunidos numa sala, temerosos, claro, tinha acontecido isso com o mestre deles, ainda não tinham entendido que ele tinha ressuscitado, então estavam com medo também eles de serem condenados à cruz. De repente, eles sentem, eles percebem que algo mudou no ambiente, e o Cristo aparece, se revela, e concede 3 presentes àquele primeiro núcleo cristão reunido. E nós podemos dizer que cada vez que nós nos reunimos como comunidade cristã, esses 3 presentes são concedidos também a nós. Desde que estejamos com a porta do coração aberta, desde que estejamos ali perseverantes na comunidade, perseverantes na oração, perseverantes na caridade,
perseverantes na comunhão entre nós, perseverantes na escuta da palavra. Ele apareceu e dá então os 3 presentes. O primeiro, a paz esteja convosco. A comunidade cristã reunida lá no início recebeu esse presente do ressuscitado. E eu tenho aqui a missão de dizer a vocês que cada vez que você vem à missa, esse presente te é concedido, nos é concedido. Se Ele está no meio de nós, Ele é Deus, então Ele é fonte de toda a paz. Se você vem aqui não só para cumprir uma obrigação, mas se vem com o coração aberto, você sai daqui com o coração cheio de paz. Eu me esforço o máximo, desde o dia que eu me ordenei, principalmente agora com esta exortação toda do Papa Francisco, o meu desejo é que as igrejas, as paróquias por onde eu passe, e deveria ser assim em todas, né, que seja igualzinho a primeira comunidade cristã. Ou seja, uma comunidade viva, uma comunidade alegre, uma comunidade na qual as pessoas possam sentir que Deus ali está, e este sentir Deus gerar no coração das pessoas esta paz, que às vezes não é entendida com a mente humana, só é compreendida com o coração. Se você participa da comunidade cristã, você recebe a paz. Aí alguém poderia dizer, padre, mas eu não vou à missa não, eu rezo em casa e está muito bom. Pode sim receber paz, porque Deus está em todos os lugares, Ele pode ir lá estar na tua casa, estar no teu coração, mas eu testemunho, vibrando tanto desde o dia que eu descobri a comunidade cristã como um lugar privilegiado da revelação de Deus, nada se compara ao estar com a comunidade, mesmo com todos os defeitos que as pessoas têm, mesmo com todas as limitações de uma comunidade reunida, de maneira especial, é melhor, é mais fácil sentir que Ele aqui está. É mais fácil sentir a resposta dEle para as nossas necessidades, porque a Bíblia é sempre proclamada. E você está aí de repente de bobeira, talvez entrou na missa meio chateado, está até meio desligado, já pensando como que vai resolver esse problema que apareceu em sua vida, e de repente do nada, pum, a palavra vem e toca o teu coração e acende uma luz. Puxa, era tão simples assim e eu estava complicando. Ou mesmo que você chegue à conclusão, não, de fato é difícil, mas agora eu tenho uma força especial. Primeiro presente da comunidade cristã reunida na missa dominical, diante de Jesus ressuscitado, a paz. Receba a paz, leve para casa na noite de hoje. O segundo presente, diz ali o texto, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O segundo presente, o segundo efeito da missa, porque estamos reunidos com Deus, é a alegria. Padre, mas eu fui naquela missa e saí tão arrasado, tão triste. Opa, tem algo errado. Ou no padre, ou em você, um dos dois estava com o coração meio fechado. Um dos dois não se deixou tocar por Deus. É impossível sentir a presença do Senhor e não receber alegria. Ele é fonte de toda alegria. Então, por acaso, em algum momento, se você passar por um momento difícil e a tristeza toma conta do teu coração, lembra disso que este padre está falando a você hoje, na igreja, na comunidade reunida. Se eu for de coração aberto, eu vou receber esta alegria que está sumindo da minha existência. Quantas pessoas testemunham, padre, eu estava tão arrasado, e fui àquela missa, já fiquei melhor. Os problemas continuaram, mas a pessoa passou a ver o problema de uma maneira diferente, porque recebeu visão espiritual, recebeu o próprio Cristo, o Cristo vivo na palavra, o Cristo na Eucaristia, o Cristo nos irmãos, o Cristo entre nós. O primeiro presente qual é? Paz. O segundo presente da missa, alegria. E o terceiro presente, meu Deus, este é poderoso. Diz o texto bíblico, soprou sobre a comunidade reunida e disse, recebei o Espírito Santo. Oh meu Deus, é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito que o fez fazer tantas coisas, tantos prodígios. O Espírito que o fez suportar a cruz. O Espírito que o ressuscitou daquele túmulo, que fez rolar a pedra. O Espírito que transforma a Eucaristia, o pão e o vinho no corpo e sangue do próprio Cristo ressuscitado, nosso alimento, nosso ânimo. O Espírito que é força. E de fato nós vemos na segunda leitura Pedro falando com veemência, com uma boa oratória, tocando os corações. Nós sabemos que os apóstolos todos foram tomados por essa força e eles não ficavam calados, não conseguiam ficar calados, porque precisavam anunciar, enfrentaram dificuldades, perseguições, iam formando comunidades, não olhavam para trás. Que força é essa? É o Espírito Santo. Então sempre que você vem à missa, te é concedido de Deus a paz, a alegria e o Espírito Santo. Basta abrir o coração, basta se concentrar mesmo. E vir aqui com esse desejo, Deus, eu quero receber a tua paz.
Deus, eu quero ser restaurado na alegria. Mas acima de tudo, pensa, sempre que você vier à missa, pensa que o Espírito Santo toque o teu coração. Peça que você seja mergulhado, batizado na força do Espírito Santo. E para findar, nós ouvimos no texto que Tomé, naquele final de semana, faltou a missa. Foi para o Maracanã, esqueceu de vir à missa. E aí depois foi comer um McDonald's, e ele não veio à missa. E por isso precisou de evidência para crer. Fé não é evidência, fé é confiança. A própria segunda leitura da Bíblia dizia: felizes, e o próprio Cristo vai falar a Tomé, felizes aqueles que crerem sem terem visto, vão experimentar a salvação. O que é experimentar a salvação? Não significa só depois da morte ser salvo e ir para o céu. Salvação é experimentar aqui na terra já a segurança de ter sido resgatado de uma situação que poderia te levar à infelicidade. Por exemplo, quando alguém está se afogando, aparece lá os salva-vidas, nadam, pegam a pessoa, colocam dentro do barco e levam para a terra firme. Isto é salvação, né? Salvou aquela pessoa, tirou de uma situação de risco e deixou em segurança. A Bíblia está dizendo hoje, para aqueles que creem sem ver no Cristo e que o amam, experimenta a salvação. Ou seja, uma sensação de segurança, de tranquilidade. Mesmo que o barco da minha vida possa estar mexido, mesmo que o mar esteja bravio, mesmo que esteja caindo uma tempestade sobre a minha vida, eu estou seguro, porque tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece? Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou, está no nosso meio espiritualmente para nos conceder a vida. Tomé então disse: eu preciso tocar, eu preciso ver com os meus olhos. Aí o Cristo aparece, que a comunidade está reunida e ele não faltou, lá estava ele e se revela: toca aqui, Tomé, na minha mão, toca do meu lado e não sejas incrédulo. Tomé faz uma profissão de fé belíssima, que todo cristão deveria fazer quando saísse da missa, ou quando entrasse, enfim, todos os dias: meu Senhor e meu Deus. Ao perceber quem é Jesus Cristo, ao entender com a cabeça e com o coração, é espontâneo. Isso tem que brotar dos nossos lábios, tem que brotar do nosso interior: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, minha confiança, meu tudo, minha fonte de paz, minha fonte de alegria, minha força, meu Espírito Santo. Que assim seja para todos nós. Receba hoje, agora, abre o coração, paz, alegria e o divino Espírito Santo. Amém. Amém. Em teu coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Peça e desejo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. Deixa-me sentir. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Foi só ensaio. Quem canta reza 2 vezes. Vamos rezar então. Abra as mãos mais alto agora. Isso. O corpo reza também. Novamente, para findar. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Cristãos, vocês creem em Deus Pai, Criador do céu e da terra?